Bom dia, pessoal. Bom dia, família. Então, mais um dia pela manhã, cedo, uma quarta-feira, né? Dia 28. A palavra que Deus ministra para nós nessa manhã é sobre paciência. Paciência, né? Algo que está faltando muito na nossa geração, em nosso meio. Paciência. No trânsito, na casa, na família, no trabalho. Tem se brigado e discutido por muito pouca coisa, né? Então, a paciência que Deus ministra para nós hoje, né? O Salmista 40 fala assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim o meu ouvido ao meu clamor. Esperei com paciência, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Bem explicado, né? Esperei com paciência. Então, assim, esperar com paciência. Ele nos ensina a ter paciência, né? E eu queria falar aqui pelo menos 3 motivos para a gente ter paciência. Primeiro, o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso tempo não é o tempo dele. A gente pode ter problemas, dilemas, crises, livramento, muitos pedidos a gente espera, né? E a gente tem que ter paciência, pois o nosso tempo não é o tempo dele. O tempo. Existem circunstâncias, existem sentimentos, pensamentos, e os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Temos que ter paciência. As respostas de Deus passam por muitos lugares e muitas situações que estão muito além da nossa. Muito além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha. Isso são os pensamentos, as vontades de Deus. Está muito além do que a gente acha e pensa. Por isso que a gente tem que ter paciência, confiar nele, né? E o segundo motivo que a gente tem que ter paciência é... A gente não sabe, né? Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual o problema, não sei qual o nível de dificuldade que você está passando. Não sei qual foi o tipo de pedido, né? O tipo de pedido que você fez a Deus. Quem sabe é algo muito grande. Algo muito grande. Então, existem coisas que são simples. Existem coisas que são simples, né? A gente espera com confiança, mas tem que ter a paciência em Deus. Porém, existem coisas que são muito grandes, muito maiores, que estão nos nossos pedidos. Coisas que a gente pede a Deus. Mas são coisas que existe um tempo natural. Existe um tempo natural, não é somente o tempo de Deus. Existe um tempo natural, né? Que não se acontece assim magicamente as coisas. Por exemplo, pedir um aumento para o meu patrão de salário. Isso não é algo que acontece da noite para o dia. Isso demanda um tempo, demanda passa por uma comissão de gestores, de pessoas, para depois ver um tipo de resposta que vai ser dada. Esse é um exemplo. Um tempo natural. Existe um tempo natural. Outras coisas, né, que acontecem, a gente se candidata, quem sabe, para uma vaga de emprego. Isso não demanda da noite para o dia. Pode acontecer, porém é uma coisa que existe o seu tempo natural, se acontece. E existe uma seleção de pessoas, existe uma escolha pela empresa, uma entrevistas com pessoas para depois ser selecionado. Então isso demanda um tempo natural, né? E isso está além daquilo que a gente pensa, além daquilo que a gente acha. Então, existe mais um motivo para a gente ter paciência, para trazer paz ao nosso coração. Deus não nos abandonou, Deus não nos deixou, a gente não está jogado, abandonado. Não. Quando a gente procura botar o Salmo 40 em prática na nossa vida, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. A gente está confiando em Deus. Automaticamente a gente está trazendo paz ao nosso coração. Então, esses 3 motivos que a gente tem que botar em prática no nosso dia a dia, referente à paciência em Deus. Que nesse dia você possa administrar o seu dia com paciência no Senhor. Desde coisas simples a coisas muito grandes. Temos que colocar diante de Deus e confiar nele, né?
Confiar nele que ele está agindo, ele está trabalhando, mesmo que a gente não vê nada acontecendo no nosso meio, no nosso redor. Mas ele está agindo, porque ele é o dono do ouro e da prata, dono de tudo. Então esperamos com paciência no Senhor, que o nosso dia venha ser abençoado diante de Deus. Você que está me ouvindo, confia nele, espera nele, e o mais ele fará. Amém? Deus abençoe o nosso dia.